Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela: seja bem-vindo à casa de Deus. Diga para o seu irmão: seja bem-vindo, meu irmão. Diga para ele: seja bem-vindo, que a graça de Deus esteja com você, que a graça do Senhor esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus? Sejam bem-vindos à nossa reunião, a última do dia, irmãos. Irmão, vamos à palavra do nosso bom Deus? João capítulo 4. Estou com a palavra, meu irmão, que vai lhe ajudar. João capítulo 4, Evangelho. João 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe, essa aqui é a nossa mensagem, versículo 4, e era-lhe necessário o que, irmãos? Passar por Samaria. Vamos entender algo. Cristo está na Judeia, na região de Israel, pregando, fazendo a obra de Deus, e os fariseus estão falando: porque esse Jesus aí está fazendo mais que João Batista, que é isso, que aquilo outro e tal. E aí ele precisava ir até a Galileia, ele precisava subir. Se você quiser depois, dá uma olhada lá na sua Bíblia, lá bem atrás tem um mapa, várias das Bíblias tem um mapa de Israel, e ali você vai ver, irmãos, que Cristo fez uma jornada. E para poder chegar da Judeia até chegar na Galileia, geralmente eles faziam caminho seguindo o Jordão. Eles andavam, irmãos, beirando o Jordão, porque tinha água, tinha comida, era mais fresco. Então, mas só que ele deixa aquele caminho e vai por um outro, pela Samaria. E havia uma disputa nesse tempo entre Jerusalém e Samaria. Tinha lá digamos assim, uma rixa, digamos, uma contenda, uma discussãozinha. Não, porque nós somos a capital de Israel. Porque no tempo dos reis, houve a divisão das tribos. 10 foram para um lado, 10 foram para o outro, Reino Sul e Reino Norte. Uma capital ficou sendo Samaria e a outra ficou sendo Jerusalém, Judá. Jerusalém teve diversos nomes. E aí tinha essa rixa. Não, porque eu sou daqui, eu sou não sei daquilo outro e tal, assim assado. Mais ou menos como, para nós termos uma ideia. Voltando um tempo, anos atrás, o Mato Grosso era tudo unificado. Aí houve a divisão. Aí hoje tem essa coisa: eu sou do Mato Grosso, do Sul, sou do Mato Grosso, do Cuiabá, Campo Grande, essas coisinhas assim, tal, coisa do homem. E aí, irmãos, os samaritanos ficavam meio assim com os judeus, e os judeus ficavam meio pé atrás com os samaritanos, e Jesus foi aonde, irmãos? Lá em Samaria. E os samaritanos não aceitavam Cristo, os judeus também, alguns não criam que Cristo era o Filho de Deus. Mas o que acontece? Ele vai passar por Samaria. Por quê? Versículo de número 4. E era-lhe o que, irmãos? Necessário. Foi necessário ele passar por ali. Aí eu pergunto: precisava Jesus passar por ali? Sim ou não? Precisava sim ou não? Não precisava, mas foi o quê? Necessário. Por quê? Não é a mensagem principal. Aqui ele encontrou aquela mulher no poço de Jacó, que ela estava pegando água, e ele pegou água para ela, e aí ele falou sobre a fonte da água da vida: quem beber da minha água não vai ter sede, assim, homem, me dá desta água. Ele falou: olha, você quer dessa água? Vem e beba. Vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Aí ele diz: bem sabes que o que você tem não é seu, e os outros que morreram também não era. Jesus fala com essa mulher, lá em Samaria ele prega, há muitas pessoas que se convertem a Cristo. Foi necessário Jesus
passar por Samaria? Não precisava, mas foi necessário Jesus passar por lá para levar o quê? Salvação aos samaritanos. Entenda, irmãos, e às vezes acontece isso conosco. Às vezes nós passamos certas situações que não precisava passar, mas às vezes é necessário passar. Ah, pastor, como cristão eu preciso passar a enfrentar uma coisa. Não precisa, mas às vezes é o que, irmãos? Necessário. Para que haja salvação na nossa vida, para que haja salvação na nossa casa, para que nós realmente possamos ir para o céu, viver uma nova vida, irmãos, viver a eternidade com Cristo, às vezes a pessoa precisa, é necessário ela passar por alguns momentos aqui. Tem momento que a pessoa está tudo bem, as coisas vão bem. Pastor, eu tenho 20 anos de evangelho, tenho 10 anos, pastor, e graças a Deus, pastor, minha vida está boa, financeiramente eu estou bem, minha saúde vai bem, meus filhos estão uma bênção, estão estudando, estão na faculdade, pastor, eu não tenho do que reclamar, minha vida está uma bênção. E quando tudo fica em paz, nós temos um costume de ficar acomodados. Nós caímos no comodismo, ficamos aí, a gente pode levar às vezes a nossa vida com Deus de qualquer jeito. E aí nessas horas, às vezes a gente está meio friozinho, não sei se eu vou na igreja hoje, o filho está meio narizinho escorrendo, não vou hoje não. Comodismo. Porque num tempo difícil a pessoa queria Deus, estar na casa de Deus, queria estar perto de Deus, eu vou, o diabo não me segura, o diabo não vai me deter. Alguns irmãos ficam tão cômodos que fica assim, eu não vou hoje porque eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Não tem? Não. Irmão, eu queria um algo diferente, uma coisa, está meio friozinho, eu queria ir com bota, mas não tenho bota. Não tenho bota. Mas ponto de sapato, não, mas eu queria ir de bota. Mas às vezes até vem na igreja, mas fica triste e contrariado porque não está de bota. E aí alguns até falam, né? Mulher é mais assim, olha lá, vai chegando na igreja, olha lá, as irmãs, tudo de bota. Só eu que estou de sandália, dedo aberto. E por causa dessas coisinhas, ela se tranca e não dá ouvido à voz de Deus. É o comodismo. Meu irmão, às vezes é necessário certas situações, certas circunstâncias acontecer para que nós possamos o quê? Despertar. É necessário às vezes, irmãos, já uma pessoa passar por uma prova. É necessário às vezes a pessoa passar por uma tribulação. Às vezes é necessário ela passar por um momento de perca. Ela perde alguma coisa e depois que ela perde, né, o ditado popular, nós só damos valor depois que nós perdemos. Aí depois que ela perde algo, aí que ela vai despertar, falar, meu Deus do céu, o que eu estava fazendo? É necessário. Tem coisas que nós não entendemos, que nós não compreendemos, mas que é necessário. Pastor, eu não entendo como que fulano de Deus, de Jesus, está passando uma luta dessa, está enfermo, às vezes é necessário. Às vezes é necessário a pessoa passar por aquilo, irmãos, passar pelo vale da sombra da morte, para ela valorizar mais a salvação. Deus, eu estou meio relaxado, eu não posso. Ele não precisava passar pela Samaria, mas foi o que, irmãos? Necessário. A morte de Cristo, a morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus precisava morrer crucificado? Sim ou não? Não precisava. Mas foi o que? Necessário. Quer ver? Lucas capítulo 9. Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 9. Versículo 18 em diante. Lucas 9, 18. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18. Só voltar um pouquinho. Estamos em João 4, Lucas 9, 18. Encontraram? Digam amém? Amém. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? Jesus está perguntando a todos, quem vocês falam que eu sou?
E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Era isso que o povo falava de Jesus. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando aos 12. E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. O povo me diz que eu sou João Batista já havia morrido. Outros falam que eu sou Elias. E vocês 12? Quem vocês falam que eu sou? Pedro toma a frente: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse para ele, irmãos, e respondendo disse: o Cristo de Deus. E, admoestando o osso, mandou que a ninguém referisse isso. Ô Pedro, guarda para você. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai, assim, assim, assado. Mas não fala nada não. Por quê? Versículo 22, dizendo, leiam comigo, só o comecinho é o quê? É necessário que o Filho do Homem padeça o quê? Muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e o quê? E ressuscite ao terceiro. Era preciso Jesus passar por isso? Não, mas foi o quê? Necessário, porque através dessa morte de Cristo, nós hoje somos curados. Por causa dessa morte de Cristo, nós hoje temos direito à salvação, temos direito a ir para o céu. Por quê? Por causa daquele ato, por causa daquela atitude de Cristo de morrer crucificado, meu irmão. Foi necessário para que a salvação chegasse até nós. Quando Adão pecou, quando Adão errou, meu irmão, e deu o direito de morte nas mãos do diabo, e ele fazia o que queria, Cristo precisava, irmãos, acabar com isso, e foi necessário ele morrer, padecer, todas essas coisas, meu irmão, para ressuscitar o que? Ao terceiro dia. Entenda, às vezes, se necessário você passar por uma luta, por uma aflição, por um momento de enfermidade, passe com Cristo, meu irmão. Se surgir algum momento, pastor, estou passando uma luta, não está fácil, pastor, não está brincadeira não, pastor, não sei o que eu faço, o que está acontecendo, meu irmão, se necessário, passe, mas passe com Cristo. Se necessário for, irmãos, passar por uma situação, por um constrangimento, passar por uma luta, passe com Ele. Apocalipse, capítulo 2, vamos lá, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número, versículo 2, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse 2, 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. Carta à igreja de Esmirna, 2:10. Quem encontrou, diga amém. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Tentados. E tereis uma tribulação do quê, irmãos? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Às vezes é necessário, irmãos, uma pessoa passar por um momento de luta, de aflição, de aperto, mas saiba de uma coisa: aquilo que você passa, aquilo que você enfrenta, uma tribulação, uma luta, um constrangimento, um momento difícil, tem tempo determinado. Nenhuma luta, nenhuma tempestade, nenhuma guerra é para sempre. Ela tem um tempo determinado. Olha, não temas as coisas que estão para acontecer. O diabo vai jogar alguns na prisão. Vocês vão ter tribulação de quantos dias? 10 dias. Mas nesse tempo é a hora de vocês se mostrarem fiéis, porque nessas horas, meu irmão, que muita gente não se mantém fiel. Na hora que surge uma prova, na hora que surge uma situação, num momento delicado da vida, é a hora que a pessoa, não, eu não vou mais, eu vou voltar para a minha religião antiga, eu vou voltar para os meus amigos antigos, eu vou voltar para viver a minha vida da antiga, eu não quero mais saber, não, vou dar um tempo, vou pensar, isso aqui. Não, meu irmão, essa é a hora que você tem que se mostrar fiel. Porque a recompensa, meu irmão, depois da prova sempre é maior. A recompensa, o galardão, a bênção que Deus tem para aquele que consegue vencer, para aquele que consegue passar esse constrangimento, essa situação é sempre maior. Aí olha o que ele diz no 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano do quê?
que é esse dano da segunda morte? Eternidade. Meu irmão, vida eterna é para quem sabe vencer as tribulações, ou para quem sabe passar pela prova. Veio uma prova, surgiu uma situação, não que nós temos que orar, nunca faça isso. Deus, manda a prova. Deus, pode me provar. Deus, me prova. Nós nunca devemos ficar orando isso. E tem igrejas, tem ministério que ora, oh Deus, manda a prova para o teu servo. O missionário sempre conta um caso. Um dia ele foi numa igreja, e nessa igreja o pastor pregou, falando da Bíblia, e falando isso, aquilo, outro, que o cristão tem que ter prova, assim, assado, e tal. Aí pessoal, vamos orar, todo mundo de joelho, todo mundo ajoelhou e começou a orar. Deus, nós estamos não sei o que, e nós queremos prova. Deus, manda prova, Deus. E ele já conhecendo a determinação, a igreja inteira orava, a igreja de uns 100 pessoas, manda prova, Deus, prova teu servo. E ele conta isso, ele dizendo, Deus, prova eles, se eles estão pedindo, eu não quero prova não, já basta as lutas que eu tenho, já basta os problemas que eu tenho, mais prova, não quero não, se pode mandar para eles, se eu quiser até as minhas, manda para ele, mas eu não quero, eu não preciso orar. Você não precisa ficar pedindo, Deus me prova, Deus manda prova, manda luta, oh Deus, não, mas se surgir, vença essa prova. Se necessário você passar por uma prova, vença ela. Em Mateus 4, quando Cristo, depois de ser batizado, para onde que Jesus foi levado, irmãos? Para o deserto. Por quem? Quem levou Jesus para o deserto? Quem? Diabo? Mateus 4, vamos lá. Que isso? Mateus 4. Versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Encontraram? Digam amém. Então foi conduzido Jesus ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Tem uma tradução da Bíblia que chega a dizer que Jesus foi posto no deserto à prova. Mas quem levou ele para o deserto? O Espírito. Deus. Deus pega Cristo, leva ele lá para o deserto para uma prova, para ser tentado, para enfrentar o diabo. Pergunto, Jesus precisava passar pelo deserto? Não precisava, mas foi o quê? Necessário. Porque se a gente ler e finalizar lá, quando os anjos vierem e o serviram, no versículo de número 11, né, quando ele vence, o diabo vem, vai e tal, e ele vence, está escrito, olha só o versículo 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Depois que ele venceu no deserto, venceu a tentação, venceu o diabo, os anjos vêm e o servem. Jesus fica mais forte, sim ou não? Sim ou não? Não. Está escrito aí. Ele ficou mais poderoso? Não ficou. A Bíblia não declara, meu irmão, e depois de 40 dias, Cristo estava mais poderoso, mais forte, mais convicto. Não. Para você ter uma ideia, os 40 dias no deserto deixaram ele debilitado no corpo. Sem comer 40 dias, como que o cara fica? Fica forte? Era preciso? Não. Mas foi o quê? Necessário. Para quê? Para vencer quem? O diabo. Meu irmão, provas surgem para que você vença o diabo. Graças a Deus eu estou vivendo um tempo de paz. Mas se vier, eu venço, eu passo, não tem problema não. Se for para mim começar de novo, eu começo. Eu não tenho medo de recomeçar. Eu não tenho medo de tentar de novo. Eu não tenho medo de começar lá de baixo novamente. Outro caso, não vamos lá nele não. Jó, íntegro, reto, temente a Deus, homem que se desviava do mal, exemplo de cristão, exemplo de homem de Deus, exemplo de pai, exemplo de cristão, exemplo de homem fiel. Orava pela família, orava pelos filhos, fiel mesmo, meu irmão. De repente Deus permite que o diabo toque nele. Deus precisava fazer isso?
Sim ou não? Jó precisava passar por aquilo? Não, mas foi o quê? Necessário. E quando Jó passa por essa situação, passa por esta prova, depois que Jó vence a prova, o que Jó recebe em recompensa? Qual o pagamento de Jó? O quê? O dobro. Meu irmão, vem prova, vem uma situação, mas saiba que pós-prova vem o quê? Recompensa. Muita gente luta, nós temos um irmão da nossa igreja, que ele é magistrado, ele é juiz, e esse irmão, ele nos contou, até no testemunho, não sei quem estava aqui no dia, foram 2 anos estudando, prova, estudo, prova. Quem fez curso, estudou, ou quem é hoje PM, policial militar ou policial civil, para você entrar, você foi lá, preencheu um formulário, foi para casa, beber leite, esperando eles te ligar. Não é assim? Para entrar foi o quê? Foi o quê? Prova. Prova escrita, aptidão, TAF, né? Teste de aptidão física, corrida, isso, aquilo, outro. Vencendo a prova, qual é a recompensa? Você vai se tornar um militar. E aí esse irmão nos contando, pastor, foram 2 anos de estudo, cada ano era uma prova, e eu estudando, e aí nós demos a bênção, ungindo ali, irmãos, a sua toga, o manto e tal, e hoje ele continua firme conosco, ele está para o interior, trabalhando, exercendo a sua função. Mas para que ele chegasse a esse cargo, foram 2 anos de luta, foram 2 anos de prova, de estudo, mas qual é a recompensa? Ele conseguiu o que ele queria, o sonho dele. Então, meu irmão, eu não posso deixar de lembrar o seguinte: pós-prova sempre tem a recompensa. Mas será que eu estou vencendo? Será que eu estou conseguindo passar pela prova? Será que quando o mal, se necessário for enfrentar uma situação, será que eu estou conseguindo ser aprovado? Paulo disse a Timóteo: ô Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Será que eu estou sendo aprovado diante das lutas? Será que quando surge uma situação, eu sou aprovado ou eu sou reprovado? Porque se eu reprovar, eu não recebo nada, eu perco. Mas uma vez aprovado, vem recompensa. Para Jó veio recompensa em dobro. Para Cristo, quando ele venceu a prova, veio os anjos e o serviram. Foi necessário ele passar por aquilo para ser recompensado. Às vezes é necessário passar por uma situação, por uma aflição, por um momento, para que venha uma recompensa. E aí nós não entendemos às vezes, e ficamos nos perguntando: onde que eu errei, aonde que eu pequei, o que eu estou fazendo de errado, por que eu estou passando isso? Meu irmão, às vezes é necessário. Ô pastor, eu estou orando pelo meu parente, eu estou orando pelo meu familiar. Eu preguei essa mensagem hoje de manhã, e o irmão veio me dizer: pastor, ele me avisando, falando comigo por mensagem, dizendo: pastor, olha, o que o senhor pregou hoje está acontecendo na família, assim, assado, alguém da família ficou enfermo, doente, ele já tem problema de saúde, só que ele não cuida. E aí esses dias agora, no Jogo do Brasil, entornou, e aí o colesterol, o diabetes, lá em cima, a pressão, lá em cima, foi para o hospital. Foi para o hospital, correndo às pressas, porque não era brincadeira e tal. E aí as pessoas: mas por que se a gente ora por ele? Mas às vezes é o quê? É necessário passar por isso, para que ele possa o quê? Acordar para a vida. Quantos que precisaram passar, meu irmão, por um hospital para acordar? Quantos que precisaram ir para o fundo do poço para despertar? Quantos que precisaram, irmãos, passar por momentos difíceis, irem presos para poder, meu irmão, despertar? Foi algo que? Necessário. Às vezes nós não entendemos as situações, as coisas que surgem diante de nós, mas saiba, se necessário for, passe, porque a recompensa há de ser maior. Quando eu era pastor no interior, na cidade de Cáceres, eu acompanhava uma senhora que sempre ela vinha orando, trazia foto pelo filho: pastor, meu filho está difícil, pastor, assim, graças a Deus, pastor, arrumou um serviço, pastor, assim, assado, daqui uns dias, pastor, já piorou, está trabalhando, e agora com o dinheiro está bebendo. Aí da bebida ele foi para as drogas, começou a usar droga, e depois o dinheiro não dava, porque ele já estava pegando vale, e aí ele entrou no crime, começou a roubar, prenderam.
Foi lá para o presídio de Cáceres. Um culto de manhã, uma quarta-feira de manhã, ela vem chorando: pastor, meu filho está preso, pastor, e eu oro para o pastor: por que Deus me atende? Por quê, pastor? Por que não me atende? Meu filho está preso, pastor, e agora? Ele está lá, ele me liga, ele fala comigo, pastor, que o pessoal está dando pressão nele, o que eu faço? Falei: irmã, a culpa é de Deus? Não. A culpa é da senhora? Também não. A senhora está fazendo o que tem que ser feito? Estou. Então, às vezes é o quê? É necessário. Meu irmão, esse cidadão, esse filho dela, ficou 1 ano e meio preso. Só que nesse 1 ano e meio preso, ele, dentro da cadeia, dentro da prisão, dentro do presídio de Cáceres, ele conheceu Cristo. Ele tornou-se obreiro e já estava se tornando evangelista lá dentro, para você ter ideia. Foi necessário ele ir para a prisão para reconhecer quem? Jesus. Meu irmão, às vezes é necessário certas situações acontecerem para que alguém seja salvo. É necessário às vezes alguém passar por isso, irmãos, para que ele acorde, desperte para a vida. Quantos que vieram para Cristo depois de uma crise, de um problema de saúde sério? Quantos que vieram para a igreja, para Cristo, depois de um problema sério em casa, no casamento? Foi necessário acontecer isso para muitos despertarem. E se necessário for, passe pela prova. Há uma recompensa, meu irmão, para quem for fiel na prova. Há um homem que foi fiel diante de uma prova grande, meu irmão. Necessário foi para ele passar por isso, para mostrar se ele era realmente fiel. Gênesis capítulo 22, vamos lá. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis 22, verso 1. Quem encontrou, diga amém. E aconteceu depois dessas coisas que tentou, essa tradução corrigida diz tentou. Eu gosto da atualizada que diz que Deus o quê? Provou. Qual Bíblia que diz provou? Deus está colocando Abraão aonde, irmãos? Na prova. Vamos lá. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha o que Deus, irmão, está falando com este homem. Abraão já era avançado em idade, 100 e poucos anos mais ou menos. Isaque nasceu, ele tinha 100. Isaque aqui já tinha os seus 12, 13, nessa casa, entre os 12 e os 15 anos. Irmão, Abraão estava tranquilo. Abraão estava só curtindo o filho. Abraão era rico. Abraão tinha criados, tinha sua esposa Sara. Tudo estava bem, ele já estava morando em Canaã, que é Israel. Ele já estava morando lá, estava tudo bem, irmãos. Abraão estava vivendo tempo de bonança. Abraão estava vivendo o tempo de paz, o tempo da bênção, desfrutando de tudo. De repente, um dia Deus chega e fala: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Está tudo bem, Abraão? Sim, Senhor. Você está precisando de alguma coisa, Abraão? Não. Está precisando de algo, necessitando de alguma coisa, Abraão? Não, Senhor. Como que está? Está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está bem. E Sara, sua esposa, vai bem. E Isaque, só crescendo, Jeová. Maravilha. Foi o seguinte, Abraão: sim, Senhor. Pega seu filho, seu único filho, vai lá à terra de Moriá, que é Jerusalém. Jerusalém teve diversos nomes na Bíblia. Vai até Moriá e oferece o seu filho em uma das montanhas de Moriá. Mas você tem que oferecer ele para mim em o quê? Em holocausto. Existe uma diferença entre sacrifício e holocausto. Como que é um sacrifício? Matou, ofereceu. Holocausto, você mata, oferecendo, e aí você vai queimar. Era para ele fazer o que com o filho dele? Matar, como sacrifício, e fazer o que mais?
queimar o filho. Epa! Coloque-se você no lugar de Abraão. Está tudo bem com você, o filho vai bem, casamento vai bem, a vida financeira vai boa, está tudo bem. Deus chega e fala assim: ô fulano, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está precisando de alguma coisa? Não, não estou precisando de nada não. Como é que está as coisas? Está tudo bem. Está bem mesmo? Então tá. Faz o seguinte para mim. Faço, sim senhor. Pega seu filho, vai lá no monte, oferece para mim holocausto. Você entendeu? Entendi. Mas entendeu mesmo? Entendi. Coloque-se você no lugar de Abraão. O que passaria pela sua cabeça, meu irmão? Hã? Sinceridade. O que passaria na sua cabeça? O que Deus quer? O que Deus bebeu? Deus deve estar de brincadeira comigo. Eu acho que eu não entendi direito, não. Ele falou para mim pegar meu único filho, ir lá até a terra de Moriá, subir num daqueles montes que ele vai falar e sacrificar e oferecer um holocausto. Espera aí, mas eu demorei quantos anos para ter? Quantos anos demorou, irmãos, para Isaac nascer? Quem lembra? Quantos anos? 25 anos. Do tempo da espera, quando Deus prometeu. Desde que Deus falou com ele. Ele nasceu, Abraão já tinha 100. Mas desde a primeira vez que Deus falou com Abraão, foram quantos anos? 25 anos de espera. Digamos, foram 25 anos do quê? Prova. Meu Deus, outra prova? Abraão já tinha passado pela prova da espera. Abraão já tinha passado pela prova de ter um filho com a empregada. E deu um maior problemão. Você sabe da história, Gênesis 16. Abraão passou por outra prova, quando ele teve que se separar do seu sobrinho Ló. Abraão teve que passar outra prova, ele teve que enfrentar 5 reis, para poder salvar o seu sobrinho que estava em Sodoma. Meu irmão, Abraão é um homem que passou por muita prova, e depois de um certo tempo, Deus está pedindo novamente para ele passar por quê? Por outra prova. Meu Deus, mas tanta prova! Mas que tanta prova, meu pai amado, que não acaba. Eu não estou entendendo. Mas só que Abraão era homem que entendia, meu irmão, o agir de Deus, e às vezes nós não entendemos. Abraão era homem que sabia entender. Às vezes eu não entendo, às vezes alguns não compreendem. Deus, eu não entendo, mas eu aceito os seus planos. Eu não entendo o porquê dessas coisas, mas eu aceito, Deus. Meu irmão, se nós entendermos, por mais que você não entenda, mas aceitar e passe pela prova por uma circunstância, meu irmão, lembre-se, há uma recompensa. Espera aí, de todas as provas que Abraão passou, teve recompensa? Sim ou não? Todas. De todas as provas que Abraão enfrentou, teve uma recompensa. E agora Deus está falando com ele de novo. Você entendeu, Abraão? Sim, Senhor. E o que Abraão vai fazer? E uma coisa que eu achei bonita, importante aqui, meu irmão, é o seguinte: que Deus falou apenas com quem? Com Abraão. Deus falou com a esposa? Com Sara? Não. Meu irmão, tem coisa que é necessário só o marido passar. Tem coisas que é necessário só a esposa passar. Tem coisa que é necessário, é individual. Deus fala com cada um. É necessário só o marido passar por aquilo. Às vezes é necessário só a esposa enfrentar aquela situação. É necessário. Meu irmão, entenda. Se Deus está falando com você, se Deus está te dizendo algo, eu vou entender. Imagina, Deus chega e fala assim: Abraão, cadê sua esposa? Está lá em casa, chama ela. Sim, senhor. Bem, Deus está chamando. Pois não. Aqui, Deus, está aqui minha mulher. Sara, está tudo bem? Está tudo bem. E você e Abraão, está na benção? Está na benção. E Abraão, está bem ainda, Deus. Está trabalhando, Abraão? Opa, firme. Está tudo bem? Tá. Precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem. Vocês vão fazer o seguinte para mim, vocês dois. Vocês vão pegar o seu menino, Isaac. Como que Isaac está? Está uma benção, está crescendo, o menino está forte, bonito, hein? Puxou a mãe, bonito, puxou a mãe. Está bem mesmo? Tá.
Faz o seguinte, vocês dois, vão lá no Moriá, sobe no monte e sacrifica o filho e oferece para mim holocausto. Mãe, e aí? O que você faria? Hã? É para já, Jeová. Você faria isso com seu filho? Sim ou não? Ninguém faria isso. Mas Deus falou apenas com quem? Com Abraão. E algo importante, meu irmão, que o Abraão faz aqui, ó, versículo 3, leiam comigo. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, já no outro dia, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão fala para a esposa, sim ou não? Meu irmão, tem coisa que é necessário só você não precisa envolver sua família. Tem coisa que é necessário só você passar. Você não precisa envolver sua esposa, você não precisa envolver seu marido, você não precisa envolver sua mulher, você não precisa envolver ninguém, é só você. Meu irmão, no ministério, falando de ministério, já passei por situações que minha esposa nem sonha de saber. Já passei por momentos em igreja, em ministério, que minha família não necessita de saber, porque eu não sei como que cada um vai reagir. Nós não sabemos como que cada um reage, porque dependendo do que nós falarmos para a nossa família, nós podemos jogar nossa família contra os outros, contra Deus. Já pensou se Abraão chega lá e fala assim, amor, eu tenho uma notícia para você, eu tenho uma boa e uma ruim, qual que você quer ouvir? A boa é de que Deus falou comigo. Qual que é a ruim? É que ele pediu para matar Isaque. A mulher como que ia reagir? O quê? Você vai matar o menino? É porque Deus pediu. Eu quero é ver se você relar nele. Eu carco a faca no seu bucho se você relar no meu filho. Mãe, você defenderia seu filho? Ou você falava assim, toma então papai, leva ele, já estou com raiva dele, dá uma carca a faca nele lá, você faria isso? Ninguém, nenhuma mãe em sã consciência faria isso. Ela já ia pegar o filho e colocar aqui assim, o que você está olhando com essa cara aí? Não, foi Deus que pediu. Eu quero, não, manda Deus vir falar comigo. Mulher ia defender os seus. A mãe ia defender o seu. Não, eu quero ver o seu. Que foi, mamãe? Fica aí, meu filho. Ela já ia pegar assim, chega perto pra você ver. Eu soco o pau na sua cara, rapaz. Dou carco a faca no seu rim. Dou uma na sua sangradeira. Só uma. Não, meu bem, mas Deus que... Deus o quê, rapaz? E ele fala pra mulher dele essas coisas? Não, porque era necessário só ele passar por aquilo. Meu irmão, diante de uma prova, passe. Não envolva a sua família, não envolva seus parentes. Às vezes acontece alguma coisa na sua vida, com alguma coisa, com alguém da igreja, um irmão da igreja. Sua família não precisa saber. Não precisa. Você quer ver um exemplo? Digamos que você veio num culto, e você chegou nesse culto todo feliz, todo alegre, e nesse culto você entrou pela igreja, passou por um obreiro e ele não te cumprimentou. Você foi lá na frente para chegar, às vezes até estendeu a mão para cumprimentar aquela pessoa, e ela não estendeu a mão para você, aí você fica chateado. Ou às vezes a pessoa tem aquela cisma, né? Pastor, eu fui na igreja e eu fiquei olhando para aquela pessoa lá, pastor, ela só fica olhando para mim, me reparando. Aí, digamos, a família não é de Jesus, os parentes não são, marido não é, esposo, ninguém é de Jesus. Aí ela chega da igreja triste. O que foi? Aconteceu uma coisa sem graça na igreja hoje. O que foi? É que eu passei por um irmão, por um obreiro lá, ele nem me cumprimentou. É por isso que eu não vou na igreja de crente. É por isso que eu não vou, porque esses crentes é tudo farinha no mesmo saco. Esse povo é tudo, eles querem dar uma de bonzinho, eles querem dar uma de santo, eles querem dar uma de... Mas na verdade esse povo não vale nada. Não é assim, não. E o que mais que aconteceu? É que eu fiquei lá, assim assado, e tal, e eu fiquei vendo que os outros estavam me reparando. Viu? Esses crentes reparam em tudo. Esses crentes é isso, irmão, isso que você passou, às vezes, na igreja, e você levou para sua casa, e falou para eles, vai fazer com que amanhã eles venham na igreja? Não vem. E quantos que fazem isso? E quantos que vão para casa e contam as coisas? E aí como é que foi? Deixei meu filho lá no berçário, eu fui pegar, estava chorando. Vai ver que esses crentes bateu nele, vê se não está beliscado aí. Não vai mais levar meu filho para a igreja não vai.
vai somar alguma coisa? Não vai. Então tem certas coisas que é necessário nós passarmos o quê? Sozinho. Coisas do seu trabalho, passa em frente sozinho. E Abrão pega o seu filho, pega 2 dos seus funcionários, prepara um jumento, coloca ali a lenha sobre o jumento, e ele racha a lenha de coração partido, e está indo, meu irmão. E a caminhada da onde Abrão morava, em Canaã, até Moriá, duraram 3 dias. 3 dias de caminhada, versículo de número 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, olhou e viu o lugar de longe. Meu irmão, em 3 dias, ele não andava 3 dias, ele andava, finalzinho da tarde ele acampava. Aí ele acampava, aí o que ele fazia? Ele armava suas tendas e fazia, meu irmão, ali uma fogueira, fazia comida. Por 3 noites, Abraão ficou dormindo, até chegar a Moriá. Pergunto, nessas 3 noites, será que não passou pela cabeça do Abraão desistir? Passou ou não passou? Com certeza. Meu Deus, eu estou levando meu filho para sacrifício. Aí eu vou voltar. Mas Abraão estava passando por uma prova. Era necessário. Meu irmão, às vezes é necessário algumas coisas acontecer conosco. Às vezes é necessário você passar por certas situações para você despertar. É necessário você, meu irmão, enfrentar alguns momentos para deixar sua fé mais firme em Cristo. É necessário que algumas coisas aconteçam para que nós possamos ficar mais firmes com o Senhor. E Abraão, irmão, 3 dias andando, caminhando. Imagina, Isaac, menino, 12, 13 anos mais ou menos assim. Ele olhava para o filho nem sabia o que ia acontecer. Ele nem sabia o que estava passando. E na cabeça de Abraão, meu Deus, vou ter que sacrificar meu filho. Mas Deus pediu. Deus falou comigo. E quando eles chegaram lá, irmãos, até Moriá, avistaram de longe, versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, o que ele fala? O que ele responde, o que? Tornaremos a... Olha, preste atenção na resposta de Abraão. Chegamos, gente. Jerusalém, ela é construída em montanhas. E aí quando eles chegaram, avistaram Jerusalém, que chamava-se Moriá na época. Falou: gente, vocês fiquem aqui que nós vamos continuar. Nós vamos lá naquele monte, nós vamos adorar o Senhor e vamos o quê? Voltar. Mas era para Abraão voltar sozinho ou acompanhado? Era para ele voltar como? Mas o que ele usa? Qual o termo que ele usa? Ele usa o singular ou ele usa o plural? Plural, dizendo o quê? Nós vamos voltar. Porque Abraão tinha o quê? Fé, uma certeza. Numa prova, você tem certeza, você tem que ter a certeza de que vai passar por ela. Você tem que ter, por isso que Abraão é tido como o pai da fé. Você tem que ter certeza que vai passar por aquilo, que você tem certeza, você tem que ter essa convicção que vai vencer essa situação. Você tem que ter a certeza, irmão, que vai passar. E aí, vocês vão ficar. Imagina se Abraão fala: eu vou subir lá e vou sacrificar meu filho. O que esses 2 homens fariam? Você está doido, meu senhor? Não, é que Deus pediu, não. Eu não vou deixar se matar uma criança inocente. Meu irmão, Abraão estaria atrapalhando o plano, o agir de Deus. Era algo parecia, digamos lá, fácil? Não era. Era algo que era fácil de se compreender? Não era. Mas ele está obedecendo. Vocês fiquem aqui, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Versículo de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Aqui nós entendemos que Isaque não é bebê, porque uma criança para aguentar carregar lenha já é o que, irmãos? Um jovem, adolescente, seus 14, 15 anos. Filho, você leva a lenha, porque Abraão já estava velho. Papai já está velhinho, papai vai levar o fogo e o cutelo, e você carrega a lenha, tá bom? Tá bom, papai. E olha o que acontece, versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e a seu pai disse:
meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o quê? O cordeiro do... O que é que Isaac reparou? Isaac observador, menino observador e curioso. O que Isaac percebeu? Que estava faltando o quê? O cordeiro. Como é que Isaac conseguiu, irmãos, ver? Peraí, está faltando alguma coisa. Papai, oi meu filho, eu estou com a lenha, o senhor está com fogo, está com o cutelo aí, cadê o cordeiro? Ou, papai, por que o senhor está chorando? Porque se fosse outro, perto de acontecer, o que estaria acontecendo? Ele estaria chorando. Meu irmão, quantos que passam por uma... Você sabe que alguém está passando por uma prova, é só olhar para a cara dela, tá? Chorando. Ai, eu vou ligar no serviço, eu não vou trabalhar hoje que eu estou mal. O quê? Ah, não, estou com uns problemas em casa. E só chora. Os outros até ficam preocupados. Fulano não está bem. Meu irmão, se necessário passar por uma prova, não deixe o seu rosto, não deixe o seu semblante transparecer que você está sendo provado. Se você for passar por uma situação, não deixe as pessoas notarem. Você está bem? Eu estou olhando você está pálido, está com olheiro, você não dorme. Não, é que eu estou passando umas provas. Ai, meu Deus. Por quê? Eu falo, brincando, hoje em dia os crentes lá em Israel tem o muro das lamentações. Você sabia que crente também tem muro de lamentação? Sabe na onde? Vai lá no Facebook. Luta. Deus é comigo. Aí os outros vão lá, ai amigo, o que foi? Não, Deus é contigo. Nem sabe o que é, está falando as coisas. Nem sabe o que fulano está enfrentando, o que ele está passando, está lá. Você já pensou? E aí ele vai desabafar e todo mundo fica preocupado. Você viu lá fulano, o que ele escreveu? Não, o que ele escreveu? Vê lá depois. Ah, eu vi, meu Deus, o que será que está acontecendo? Já vai deixar as pessoas o quê? Preocupadas. Abraão estava deixando transparecer o que estava acontecendo? Meu irmão, eu não posso deixar. Você não pode deixar já imagina a sua esposa ficar em casa apreensiva. Meu marido está com um problema. O que está acontecendo? Será que é eu? Será que eu que estou deixando meu marido assim? Não, meu irmão. Isaac não está notando, mas que está faltando o cordeiro, não que está vendo. Papai, por que o senhor está chorando? Papai, por que o senhor está assim? Você imagina, vamos imaginar Isaac e Abraão? Isaac levando a lenha, menino, Isaac carregando o fogo, o cutelo ali na cintura, Isaac subindo Moriá. O que foi, papai? Nada, meu filho. Papai, oi, meu filho. O senhor está com fogo, eu estou com a lenha, o senhor está aí com o cutelo, com o punhal. Cadê o cordeiro, papai? Não tem. Mas como assim, papai? O que você, meu filho? O que Isaac ia fazer, meu irmão? Hã? Ia sortar a lenha, ó. E Abraão ia conseguir pegar ele? Ia nada. Vem cá, menino. Ai, vem cá. Ele já estava velho. E Isaac ia sair correndo, voltar para o braço da mãe. E aí ele ia chegar no braço da mãe e falar assim: mamãe, papai está querendo me matar. O quê? É sim, mamãe. Ele está querendo me matar. Pergunta para os funcionários dele se ele não levou fogo, lenha e o punhal. Levou? Ele levou. Ai, eu mato esse cabra sem vergonha. Eu acabo com a vida desse sem vergonha. Eu vou matar esse safado. Não, eu vou acabar com ele. Meu irmão, você imagina se Isaac, irmão, vê que o pai está querendo matar o filho, sai correndo desesperado e conta para a mãe, ia dar um problemão da vida, meu irmão. Imagina só. Imagina isso, né?
O quê? Agora com a lei da palmada para ser aprovada, eu vou acarcar esse Abrão, ele que vai ver comigo. Mas não, Abrão não deixa transparecer. Seu semblante era o mesmo, a sua aparência era a mesma, meu irmão. E, papai, cadê? E olha a resposta do Abrão, irmãos. Por isso que ele é o pai da fé, versículo 8. E disse Abraão: Deus o quê? Proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Qual é a resposta de Abraão para o filho? Deus o quê? Deus. Meu irmão, diante de uma prova, você tem que crer, Deus proverá. Deus proverá um escape, Deus proverá uma porta de emprego, Deus proverá um emprego melhor, Deus proverá um emprego. É necessário? Era necessário? Não, mas foi. Era preciso? Não, mas foi necessário. E sendo necessário, Deus proverá. Me mandaram embora desse serviço que eu ganhava 5 mil, e agora? Deus proverá um outro. A gente sempre fica pensando pior. A gente sempre pensa assim: não, onde que eu vou achar um outro emprego de 5 mil? E se Deus te tirou do de 5 para te dar um de 10 e você está preocupado? E se Deus te tirou de lá, meu irmão, para te dar um outro emprego, para trabalhar menos e ganhar mais? Mas nós ficamos preocupados. Nós esquecemos que Deus é Deus provedor. Deus é Deus provedor. Davi foi claro, ele dizendo: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Qual o dia que Deus deixou o seu povo no deserto passar fome? Ele fazia descer o maná, dava comida, dava carne, dava água, tudo Deus ia provendo ao seu povo, meu irmão. E ainda hoje Deus continua provendo, mas nós não estamos enxergando isso. Mas nós não conseguimos enxergar a provisão. Eu não entendo, pastor, por quê? Deus proverá uma situação, Deus proverá uma hora, Deus proverá alguém para falar de Jesus para o seu familiar, Deus proverá, pastor, mas eu não sei o que eu vou. Deus proverá. Papai, e aí, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Vamos continuar a caminhada. Abraão tem certeza, Abraão tinha certeza de uma coisa, que alguma coisa ia o quê? Ia acontecer. Irmãos, tem que ter essa certeza. Alguma coisa tem que acontecer. Vamos lembrar do jargão do Tiririca: pior que tá, não fica. Vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Eu fico imaginando Abraão subindo Moriá, olhando para o céu, olhando para o lado, esperando que acontecesse o quê? Alguma coisa. Deus proverá. Versículo de número 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Sabe como que era feito o altar? Pedra. Juntava-se várias pedras. O altar ou fazia redondo ou quadrado. Fez o altar com pedras, como se fosse uma cama meio alta, forrou a lenha por cima, e aí ele amarra as mãos de Isaque, amarra as pernas do Isaque, e deita o Isaque sobre a lenha, porque ele tinha que matar e queimar. E tudo isso está acontecendo, irmãos, tudo isso Abraão está fazendo, esperando o quê? Uma providência. Diante de uma prova, creia, Deus virá com providência. Diga amém? Diga comigo: Deus proverá. Diga para o irmão do seu lado: Deus proverá, irmão. O que? Não sei. Deus proverá. Abraão tinha certeza de uma coisa: Deus proverá. Filho, ajuda papai a pegar pedra. Pedra, lá tem muita pedra. Ajuda o papai com a lenha. E Isaac está ajudando. Vem cá, filho. Sim, papai. Junta a mão assim. Junta a perna para o papai. Vem cá. Deita em cima aqui da lenha. Abraão ia fazer? Ia ou não ia? Ia. Versículo de número 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o que aconteceu, irmão? O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Quem que apareceu ali, irmão? Meu irmão, diante de uma prova, Deus sempre vai mandar um anjo, uma bênção, falar. Cristo, quando vence os 40 dias, um anjo aparece. Lembra de Zacarias e Isabel?
Quem que foi falar com Zacarias? Um anjo. Quem é que foi levar, meu irmão, resposta para Daniel? Um anjo. Diante de uma prova, Deus sempre manda, meu irmão, um anjo trazer. Abraão, eis-me aqui. Olha o que ele disse, versículo de número 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que o quê? Que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Meu irmão, Deus estava provando a Abraão no quê? No amor, no temor. Por quê? Qual era o sonho de Abraão? Ser pai. E depois que ele tornou-se pai, talvez ele ficou um pouco cômodo. Ele ficou acomodado. E Deus está provando o amor de Abraão. E Abraão prova para Deus que Deus está acima de todas as coisas. Quais são os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. O amor a Deus estava em primeiro lugar. Abraão amava a Deus mais do que seu filho. Foi por isso que Deus pede Isaac. E aí, irmãos, ele passa na prova. Ele ia oferecer Isaac em holocausto. Ele ia oferecer Isaac como sacrifício e queimar mesmo. Porque, meu irmão, o amor a Deus era maior. Por quê? Porque Abraão sabia que esse Deus era recompensador. E o nosso amor onde está? Meu irmão, tem gente que se perde emprego ou não vem mais na casa de Deus. Tem gente que se perde alguma coisa, se alguma coisa não sai do jeito que ela quer, ela não vem mais. Quantos que são assim? Quantos? Hoje, irmão, uma febre de igreja. Tem mais igreja que não sei o que, irmão, para você ter ideia. Cada dia surge um ministério novo. Daqui uns dias vai faltar nome para a igreja. Vai faltar nome, porque cada nome de igreja, igreja disso, igreja daquilo, igreja de Jesus, igreja de Deus, igreja da família, igreja não sei do que, igreja, não sei porque os outros não põem assim, igreja do rebelde. Por que ele não escreve assim, igreja do rebelde? Eu já contei o caso, dois pastores saíram do ministério e montaram uma igreja. Aí, vamos montar nossa igreja, nossa que vai ser do jeito que a gente quer, igreja perfeita do Senhor Jesus. E esses dois pastores brigaram, separou. E aí esse separou e montou outra igreja. Tinha a igreja perfeita do Senhor Jesus, e ele montou outra, a igreja mais que perfeita do Senhor Jesus. Naquela não é boa, a boa é essa. Aí hoje em dia qualquer coisa a pessoa, eu vou para outra igreja, eu vou para a igreja de fulano, ciclano. Você não sabe passar pela prova, irmão. Deus mudou o nome de Abrão para... O que significa Abrão? O que significa Abrão? Pai de muitos. E Abraão? Pai do quê? Pai de uma multidão. Abrão é menor do que o Abraão. Abraão é maior que Abrão. Meu irmão, mas Abrão só pôde se tornar Abraão depois de vencer uma... Você quer ser grande como foi Abraão? Então vença suas provas. Vença suas provas. Se necessário for, vença ela, irmão. Se necessário, minha irmã, vença suas provas, para que Deus possa te fazer Abraão, para que Deus possa te fazer grande, pai de muitas coisas, grande mulher, um grande homem de Deus, uma grande pessoa, o conquistador. Para ser grande qualquer coisa, a pessoa, eu vou para outra igreja, vou para outro ministério, eu vou para não sei para onde, eu vou para não sei para aquilo outro e tal. Não, meu irmão, passe pela prova, vença as suas provas, vença ela. Se necessário for, eu venço. Sim, Senhor. Abraão, não estenda a mão sobre o menino, não. Já vi que você me teme, já vi que você me ama, já vi que o coração é meu. E aí ele diz no versículo 13, né? Então levantou Abraão os seus olhos, e o que? E olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu. O que o Abraão conseguiu enxergar ali? O que ele viu ali? Um cordeiro. Tinha cordeiro quando ele chegou lá? Abraão olhou antes, sim ou não?
Sim, Abraão antes de oferecer o sacrifício, ele olhou todo lugar, pegando pedra, recolhendo, ele olhou aquele mato, e naquele mato não tinha nada. E aí quando ele está para oferecer o sacrifício, Abraão, sim senhor, não precisa não, já vi que você me teme, já vi que você me ama. E ele levanta os olhos e olha, lá no mato tem um carneiro, tem um cordeiro preso pelo chifre. Pega, aqui está o sacrifício. E ele pega o que, irmãos? Aquele carneiro, oferece o sacrifício, mata, faz o sacrifício e oferece o holocausto, né? Queima ele. E aí diz o versículo 14: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, o quê? Meu irmão, Abraão passou pela prova, passou, venceu a prova, venceu, foi feito o sacrifício, foi, mas não com Isaac, porque Deus o quê? Proveu. Deus, irmão, diante de uma prova, não se esqueça, Deus é provedor. Deus é provedor, irmã. Deus é provedor, irmão. Deus é provedor, jovem. Ele proverá. Deus proverá um escape. Deus proverá uma bênção. Deus proverá um milagre. Deus proverá a porta. Deus proverá o emprego. Deus proverá. Como que vai chamar esse lugar? Deus proverá. Monte Moriá. Porque Deus naquele dia mostrou, meu irmão, que Ele era provedor. Mas Deus só pôde prover esse cordeiro porque Abraão o quê? Passou pela prova. Irmão, você quer passar, quer receber a providência de Deus? Vença suas provas. Quem está me entendendo, diga amém. E olha o que Deus garante a ele, para terminar. 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta atitude, e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras o quê? Que deveras o quê? Te abençoarei, e o quê? E grandissimamente multiplicarei a tua descendência, a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Deus reafirma que ia abençoar Abraão como? Um pouquinho. Não é isso que ele diz? Deveras que te abençoarei, o quê? Vamos lá, todo mundo, leia comigo. Que deveras te abençoarei e o quê? Grandissimamente. Você quer receber grandes bênçãos? Quer receber grandes milagres? Vença a sua prova. Se necessário, vença. Deus sempre tem uma recompensa maior. Vença, meu irmão, suas provas. Se necessário for passar, se necessário for enfrentar, se necessário for passar por essa situação, vença a sua prova. Saiba de uma coisa, meu irmão: prova tem um tempo determinado, uma luta tem um tempo determinado, e quando nós aprendermos a vencê-la, pode ter certeza que a recompensa há de ser maior. Se necessário for, passe, mas passe sabendo que Deus proverá a bênção e Deus proverá o milagre, Deus proverá a saída, Deus proverá, meu irmão. Diga glória a Deus, fique de pé, vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus. Pastor, eu não entendo, mas eu aceito. Abraão, mesmo sem entender, ele aceitou, venceu a prova. Vença suas provas, irmão. Eu não estou entendendo, pastor. Às vezes você não precisa entender. Se necessário for, passe, vença. Passe, meu irmão, crendo, Ele é provedor. Nós temos um Deus provedor. Ele vai prover, meu irmão, água, Ele proverá o pão, Ele proverá o emprego, Ele proverá o cliente, Ele proverá a cura. Deus proverá. Deus proverá. Mas você não pode. Deus proverá. Você não vai conseguir passar naquele concurso. Deus proverá. Você não tem amigo político. Só quem tem amigo político que entra lá. Eu não tenho amigo político, mas eu tenho um Deus provedor. Você tem um Deus provedor, irmão. Você tem um Deus provedor. Diga amém. Põe a mão no seu coração. Pai, eu te louvo, Deus. Graças te dou, ó Pai, por essa palavra. Jesus, foi necessário o Senhor passar por Samaria.
E às vezes é necessário alguns passar por algumas situações, alguns momentos. Meu Deus, às vezes é necessário alguns enfrentarem algum constrangimento. Às vezes é necessário alguns enfrentarem certas situações. Às vezes é necessário, Jesus. Mas Deus, se necessário for, que essa pessoa passe pela prova sendo aprovada. Oh Jesus, eu me lembro de Jó. Jó não precisava, mas foi necessário. E a recompensa do Jó foi 2 vezes mais. Oh meu Deus, porque nós sabemos que o Senhor é Deus provedor, que não muda. O Senhor é Deus provedor que opera, que faz milagres. Vem, Senhor, vem, meu Deus, ajudar esse meu irmão, essa minha irmã, a essa pessoa, meu Deus, que está em casa assistindo a essa programação, a este culto, a essa pessoa, onde quer que ela esteja, pela internet, assistindo, meu Deus, a reprise dessa mensagem, assistindo agora pela nossa TV. Eu sei que o Senhor é provedor. Esse homem que está passando uma prova no seu casamento, a mulher disse que quer separar, a mulher disse que não ama mais, a mulher disse para ele que não sente mais nada. Deus, mas o Senhor proverá um milagre. Oh Jesus, venha com teu poder. O Senhor é provedor. Abraão tinha certeza, Abraão tinha uma convicção, Abraão tinha uma certeza que algo ia acontecer. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia, Deus proverá. Oh, ribalamasuri me canta labalaias. Oh, meu irmão, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Creia, fala com Deus, meu irmão. Diga para Deus: eu quero passar. Se necessário for eu passar pela prova, se necessário for passar pelo vale. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Oh, meu irmão, não temas não. Oh, Ele é provedor, Ele é Senhor, Ele é Deus. Confia nele, Ele fará. Oh, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele vai fazer, irmão, Ele vai prover, Ele proverá saúde, Ele proverá condições daquela cirurgia, Ele proverá condições, meu irmão, de você fazer, Ele proverá condições de você comprar. Oh, Deus é provedor, irmão, Deus é provedor, irmã, Deus é provedor, marido, oh, empresário, e Deus proverá cliente, Deus proverá para você outros negócios. Xereme canta labassuri anda labalás, ela balabaciri me anda labachiri me canta labaxaia, o marabaciri me anda erebalás. Isso, meu irmão, fale com Ele, fala: Deus, eu creio, eu confio em Ti, eu confio no Senhor, eu confio em Ti, Deus. Xerebere balamaciri anda labalabalás. Aleluias. Olhar atrás, aleluias, nós cremos, ó Deus. O que passou, oh Jesus, volta mais. Aleluias. Eu não temerei, verdade, Deus. O que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, cada sonho que perdi, coloco aos teus levanta-me, pés. Senhor. Levanta-me, Senhor. Levante as mãos aos céus e diga: eu confio. Eu confio em Ti. Diga, declare para Ele. E nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Diga para Ele. E nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo, meu amigo fiel. Nosso Deus, nós confiamos em Ti. Abraão tinha uma convicção. Abraão, meu Deus, recebe novamente a confirmação do anjo dizendo: te abençoarei grandissimamente.
Oh, meu irmão, saiba, se necessário for passar por essa prova, se necessário for passar por essa situação, se necessário for, meu irmão, passe, sabendo que há uma recompensa maior. Oh, a bênção virá grandissimamente maior. Oh, meu irmão, creia no milagre. Creia no Deus provedor que não te abandona. Oh, esse Deus que pede, esse Deus que fala. Esses dias difíceis de Abraão foram recompensados. O anjo foi falar com ele. Deus, ainda hoje, nós somos descendência de Abraão. Tua palavra afirma, Abraão é o pai da fé. Oh, meu Deus, e nós temos um exemplo de fé de um homem que crê, o homem que crê. E nós precisamos, Deus, nós precisamos crer, confiar, meu Deus, que nada vai faltar, confiar, meu Deus, que o Senhor não vai falhar, confiar, meu Deus, que o Senhor proverá. Isso, meu irmão, creia, Deus proverá. É o seu sonho, aquele sonho que alguém fala que é impossível, aquele sonho que alguém disse que não tem como, que é impossível acontecer. Oh, meu irmão, vai se tornar real, vai ser verdadeiro. Aleluias. Oh, Deus, venha, meu Pai, o Senhor proverá esse homem, esse casal, aquele filho. O Senhor proverá, meu Deus, a casa própria. O Senhor proverá a ele, meu Deus, o escape, a cura, a libertação do vício, da doença. Oh, Deus, porque nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor, Deus. Confiamos em Ti, ó Deus, que não vai falhar. Aleluias. Não volte atrás não, meu irmão. Continua a sua caminhada. Aleluias. Eu não vou mais. Aleluias. Voltar atrás. O que passou não volta mais. Diga para ele: não temerei. Eu não temerei. O que virá. Minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Coloco aos teus pés, Senhor. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos teus pés. Levanta-me, Senhor. Levante as mãos e declare: eu confio. Solte a sua voz e cante. Nada poderá. Isso, igreja, declare. Deus provedor está aqui para te abençoar. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti e nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo. Nós cremos, confiamos em Ti, Deus. Eu confio aleluia. em Ti e nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Pai, e eu confio em Ti. O Senhor é provedor. Se necessário for, eu passarei por uma prova, e sei que o Senhor proverá o escape, o milagre. O Senhor proverá a bênção, e o resultado e a recompensa será maior, muito maior, e eu vou tomar posse em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a Ele, igreja. Aplauda Ele bem forte, que Ele merece.
Aleluia. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará.